pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Adara Kilma, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio do nosso podcast. Hoje eu vim falar um pouquinho mais para vocês sobre o Livro dos Mortos. Esse assunto que é tão cativante, né, que as pessoas gostam tanto, causa tanto interesse e que é um dos assuntos mais importantes dentro da culturalidade, da expressividade ritualística, religiosidade egípcia na história antiga. O Livro dos Mortos ele é uma fonte imprescindível, primordial para o estudo da história antiga e da egiptologia. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse título do Livro dos Mortos, né? Muitas pessoas costumam chamar de Livro dos Mortos, mas na verdade não é o Livro dos Mortos uma versão da história antiga de fato, ou seja, que os egípcios eles se apropriavam dessa titulação. Essa titulação é uma titulação bastante moderna, é uma titulação que surge ali por egiptólogos, eles que eram franceses, alemães, holandeses, e que eles vão pegar essa coletânea, esse compilado de inscrições em tumbas, inscrições em sarcófagos, em pirâmides, papiros, e juntá-los e dizer, olha, isso daqui era um livro dos mortos egípcio. Ou seja, essa titulação de Livro dos Mortos é uma titulação moderna, é uma titulação de egiptólogos e não uma titulação que era utilizada pelos próprios egípcios antigos. Mas isso não altera em nada a importância histórica que representa esse compilado. A importância histórica que representa esses textos, esses encantamentos, esses feitiços, essas inscrições que são tão ricas e expressam tanto da religiosidade, da cosmovisão, da mística egípcia. A primeira edição do Livro dos Mortos, ela foi publicada em 1842. Era uma edição que ela foi escrita em língua alemã e ela é um fruto assim riquíssimo. As pessoas que gostam de egiptologia vão entender bastante. Ele é um fruto riquíssimo do trabalho do egiptólogo alemão Carl Richard. Então, ela é traduzida com base em um papiro, que é o papiro de Youth-Ankh, e é da época ptolemaica, né? Aquela época ali que a gente já vai ter uma influência bastante romana, né? Dos ptolomaicos. E com esse papiro, ele traz aí uma das primeiras edições do que a gente conhece modernamente como o Livro dos Mortos. Uma das versões mais famosas, e é o que a gente vai trabalhar hoje, que compõe esse Livro dos Mortos, é o papiro de Ani. O papiro de Ani, que ele era um escriba. Mas daqui a pouquinho a gente vai abordar isso melhor. Durante a maior parte da nossa história, e isso não se aborda muito, mas é uma verdade, o Livro dos Mortos ele não teve uma estrutura fixa, uma estrutura definida. Isso daí vai surgir mais ou menos ali a partir da 26ª dinastia. E isso é muito tardio comparado às dinastias egípcias. Tendo em vista que o Egito ele tem ali de 30 a 31 dinastias, dependendo aí do seu paradigma historiográfico, mas a 26ª dinastia representa algo muito tardio, ou seja, tiveram 25 dinastias antes de chegar na 26ª. Então, até chegar a essa ordem definida, muito custou, e muitas pessoas ignoram esse fato. Quando chega ali, a partir da 26ª dinastia, a gente vai ter uma tendência maior a se organizar os capítulos em determinadas seções. Por exemplo, os capítulos de 1 a 16 retratava ali o falecido que ia entrar na tumba, né? Ia descer ao submundo, o corpo ia recuperar os seus poderes de movimento e de fala. Ou seja, é aquela questão bem inicial mesmo, né? Eles vão retratar a questão da entrada, de descer ao submundo, de recuperar aqueles movimentos, e tudo ali muito no início, tudo ali muito principiante. Já nos capítulos de 17 a 63, a gente vai começar uma explicação, né, ali, justamente daquela cosmovisão egípcia, ou seja, a explicação da origem mítica dos deuses, dos lugares. O falecido, ele vai ter os indícios
da sua renascença, né? Ele vai reviver para que ele possa ressurgir com o sol da manhã, ou seja, ele vai renascer com o grande Hahoract, né? Já nos capítulos 64 a 169, mais ou menos, o falecido ele vai começar a viajar pelo céu na Barca do Sol. Olha, a Barca do Sol, ela vai passando, né? Ela vai se alternando entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Tanto que essa titulação de Livro dos Mortos, ela não era utilizada pelos antigos egípcios. Eles costumavam dizer que era encantamentos para sair à luz do dia. Esses encantamentos para sair à luz do dia, ou hinos para sair à luz do dia, tudo relacionado à luz do dia, é relacionado justamente a essa analogia de que a Barca do Sol ela passa 12 horas na Terra e 12 horas no submundo. Quando o Sol se põe, o Sol ele se põe a oeste, tá certo? Normalmente ali onde são localizadas as necrópolis. Então, quando o Sol se põe a oeste, ele vai para o submundo. E ali ele começa a sua luta, né? No caso, o grande deus Ra, ele começa a sua luta contra a serpente Apophis, né? E nesse período, existe sol no submundo. Existe sol no Duat. Então, muitas pessoas acham, tem esse imaginário, essa construção imagética, de que o submundo egípcio ele é escuro, ele é fétido, ele é um lugar tenebroso, inóspito. Mas não, lá existia sim luz. Diferentemente de outras culturas, como, por exemplo, a cultura mesopotâmica, em que o submundo, de fato, ele era esse lugar sombrio, ele era esse lugar trevoso. E na cultura egípcia, não. O submundo, ele era o lugar em que a gente tinha ali na passagem da vida a pesagem, né, da alma, a pesagem do coração, tinha toda aquela ritualística, mas mesmo assim ele era um lugar iluminado, porque durante 12 horas o grande Ra habitava aquele espaço. Mas voltando, nos capítulos 64 a 129, o falecido de fato, ele viajava pelo céu na Barca do Sol, como um dos mortos abençoados, e à noite o falecido ele ia viajar para o submundo, para comparecer perante Osíris, né? E ali ele ia ter o seu julgamento. Já nos capítulos 130 a 189, ele tendo sido justificado, né? Normalmente ele ia ter aquela analogia com Osíris, né? Thoth, ele ia assumir, o deus Thoth, ele ia assumir aquele papel de advogado, ele ia anotar o que estava acontecendo ali no julgamento, né? Então, tendo sido justificado, o falecido ele ia assumir um poder no universo como um dos deuses. Essa seção, ela incluía vários capítulos sobre os amuletos de proteção, da provisão de alimentos e de determinados lugares importantes. Ou seja, durante a 26ª dinastia, nós vivenciaremos ali naquele momento um momento de importante transformação, porque se antes a gente não tinha essa estrutura pré-definida sobre o que seria esse livro dos mortos, essa acessibilidade também ao livro dos mortos, lembrando que o livro dos mortos ele é um conteúdo que no Egito Antigo era um pouco elitizado, dependendo ali da época. A partir desse momento a gente já vai ter uma maior acessibilidade, porque a gente já vai ter algo que é fichadinho, algo que é mais acessível e algo que vai ser menos elitizado. Por exemplo, a mumificação, ela é bastante elitizada no Egito Antigo. Ela é um processo que apenas aqueles que eram do mais alto topo, né, do mais alto escalão da nossa pirâmide social, poderiam recorrer, poderiam adquirir. E a mumificação e o livro dos mortos são quase que requisitos para se poder renascer, para se poder viver. Eles não tinham uma concepção da morte como uma morte em si, eles tinham uma concepção de morte como um renascimento, né? Você ia viver, mas você ia viver em outro mundo, num paraíso, basicamente. Então, se você não tinha mumificação, se você não tinha esses escritos, basicamente você estaria condenado a morrer para sempre. Você não tinha esse direito de renascer. Então, até mesmo para você morrer e para você viver no Egito Antigo, tinha essa questão do seu status social.
Seu status social ele ia pesar bastante nessas questões do pós-vida. E com as pesquisas arqueológicas e egiptólogas também, né, foi possível determinar que a partir da 12ª dinastia a gente ia verificar uma democratização maior nessa acessibilidade à vida pós-morte, né? Se antes apenas os riquíssimos, não apenas os riquíssimos, mas apenas também os próprios governantes, eles podiam ascender, né, nessa questão aí da vida pós-morte, a partir da 12ª dinastia, alguns, né, os nobres, aqueles trabalhadores, os escribas, eles já poderiam ter um maior acesso a esse material e a esses rituais, fazendo com que o status ele mudasse um pouco, sabe? Então, se antes a gente tinha muitas inscrições nas pirâmides, é claro que um trabalhador ele não poderia ter uma pirâmide, ele não tinha condições nenhuma de ter uma pirâmide, mas ele poderia ter aquele conjunto ali, aquele compiladinho de papiros que iriam auxiliar ele na vida pós-morte. Então, isso é muito interessante a gente perceber também e criticar, de uma certa forma, ter uma abordagem crítica a esse papel da estatização social, sabe? Então, quem que poderia ter essa vida pós-morte? Quem? São todos os egípcios? É um livro dos mortos egípcios? Não, é um determinado grupo egípcio. Então, analisando essa fonte, perguntando a fonte, você pode adquirir muitas respostas. É como o próprio Mark Bloch ele diz, né? O historiador, ele é como um ogro. Então, ele vai farejar ali e vai perguntar as fontes através daquele incessante processo de perguntas e de crítica, e ali vai chegar a uma determinada resposta, né? A nossa resposta no momento é que sim, os egípcios eles tinham essa organização social complexa, eles tinham essa dificuldade de acessibilidade e a vida pós-morte não era acessível a todos. Saindo um pouco desse conceito agora, vamos adentrar mais na questão da pesagem, da alma egípcia, etc. Bom, a alma egípcia ele é um conceito bastante metafísico, é um conceito de alma-coração, né? O Ib, ele era o coração. Então, no julgamento, né, se vocês acompanharem o Zine, tem uma imagem que é uma das imagens mais famosas do julgamento, né, da pesagem ali, que é justamente um registro do papiro de Ani. Ani, que era um escriba, né, que ele tem aí um papiro de quase 20 metros, onde tem diversas passagens, diversos inscritos, e ali você pode captar bastante da essência da sociedade egípcia e da religiosidade lá. Nessa imagem que está no Zine, né, por exemplo, que é a imagem da pesagem, a gente está falando de um processo de psicostasia, né, que é a pesagem do coração. Nesse processo é colocado na balança o seu coração, o coração do morto, no caso, o coração de Ani, e do outro lado uma pena de avestruz, que é a pena de Maat, a deusa da justiça. Nesse momento, né, se seu coração ele for mais pesado que a pena, ele vai ser jogado para a deusa Amit. A deusa Amit, que é quase que um demônio, né? Ela é retratada com a cabeça de crocodilo, com as patas dianteiras de leopardo e as traseiras de hipopótamo. Ela é uma figura incrível que ela vai devorar os corações que forem mais pesadas que a pena de Maat. Mas se seu coração ele for mais leve do que a pena de Maat, você vai ser direcionado para o campo de juncos, né? Ou seja, o Aru. O Aru ele se aproxima muito do nosso paraíso, né? Seu coração ele vai ser direcionado para o Aru, ou seja, para os campos de junco, onde ele vai descansar eternamente e ali você vai ser feliz, você vai poder renascer nos campos de junco. Mas se você, de fato, nas suas confissões e no seu rito ali, né, na sua defesa de Thoth, você não conseguir, o seu coração vai ser devorado pela grande Amit. Além disso,
Os egípcios eles possuíam esses conceitos de Ka, Ba, Ak, Sahu, Seken, Ib, Ren, que são todos os conceitos que vão permear essa existência da alma egípcia, né? O Ka, ele era ligado a uma essência. Então, todos os indivíduos, eles possuiriam aquela essência, aquela alma, que seria o Ka. Ela é mais ligado a uma questão da imaterialidade. Já o Ba, ele era ligado ao corpo. Ele é ligado mais àquela questão material do indivíduo. O Ak, ele é o resultado da união entre o Ba e o Ka. Ele é aquela parte imortal do indivíduo, sabe? E o Ak, ele está dentro do Sahu. O Sahu, que ele é o corpo espiritual. O Sekhen, ele é a personificação incorpórea da força vital do homem. E todos esses elementos, eles são muito importantes justamente para que o Ibi, ou seja, o coração, que é a fonte do bem e do mal, quando seja pesado, ele seja direcionado ao céu, ou, teoricamente, não é um céu, assim, um paraíso, né? O céu já é uma vertente muito cristã, mas nos nossos moldes cristãos ocidentais, se ele iria para o céu ou para o inferno, se ele iria para o paraíso, Campos de Junco, ou se ele iria ser devorado por Amit, no submundo do At. Como eu já tinha falado anteriormente, né, um dos papiros mais importantes dessa construção do Livro dos Mortos é o papiro de Ani, um escriba. Dentro do Livro dos Mortos, essa edição que eu estou utilizando é uma edição muito legal, ela é bem acessível, o preço dela é ótimo, né, para a maioria das pessoas. Tem aqui nela também o que eu vou ler agora, que é o hino a Osíris, né? O hino a Osíris, ele é um texto básico que todas as edições do Livro dos Mortos contêm, porque é justamente o que os mortos, né, quando eles chegavam para o seu julgamento, quando eles chegavam no submundo, eles teoricamente diziam, né? Então, vamos lá. Ele tá atualmente, né, esse papiro no Museu Britânico, como a maioria dos papiros também estão no Museu Britânico, a exposição. E nesse hino diz o seguinte: Louvado seja, ó Osíris, Senhor da eternidade, o Néfer. O Néfer é um nome, tá certo, que faz referência a Osíris. Então é quase que um apelido de Osíris, o Néfer. Louvado seja, ó Osíris, Senhor da eternidade, o Néfer, Herukut, cujas formas são múltiplas e cujos atributos são majestosos. Ptah-Seker tem em Anu, ou seja, em Heliópolis, o senhor do lugar oculto e o criador de Het-Keptah, Mênfis e dos deuses. O guia do submundo a quem os deuses glorificam, quando tu estabeleces em Nut. Isis te abraça em paz, e ela afasta os demônios da boca dos teus caminhos. Tu voltas o teu rosto para Amnet e fazes a terra brilhar, como com cobre refinado. Aquele que se deitara, isto é, os mortos, levantam-se para te ver, respiram o ar e te olham para o teu rosto, quando o disco surge no horizonte. Seus corações estão em paz, enquanto eles te contemplam, ó tu que és eternidade e eternidade. Ou seja, esse hino a Osíris é justamente, né, quase uma ladainhazinha, porque é aquilo que os mortos eles diriam quando chegam ao submundo, né, quando chegam ao Duat, e eles veem ali, veja que tem a referência ao disco solar, e Ra vai surgindo, e eles se deparam com Osíris. Osíris, que é o grande rei do submundo, né? E nesse momento vai começar uma das maiores temores da vida de um egípcio, que é a pesagem de seu coração. Então, nesse outro trecho do papiro de Ani diz: ó meu coração que recebi da minha mãe, ó meu coração que recebi da minha mãe, ó meu coração das minhas diferentes idades, não se levante como testemunha contra mim, não seja contrário a mim no tribunal, não seja hostil a mim na presença do guardião da balança, pois tu és meu Ka, que estava no meu corpo.
Nesse caso, K é justamente as intenções, o intelecto, as vontades, a alma em si. O protetor que faz meus membros saudáveis. Vai para o bom lugar para onde nos dirigimos. Não façais meu nome cheirar mal na corte que faz os homens. Não minta sobre mim na presença do Deus. É bom que ouças. Ou seja, isso soa quase como uma ameaça, né? De Ani com o seu próprio coração. Ou seja, para na hora da pesagem, que nas suas confissões, né, você vai confessar ali os seus pecados, entre aspas, os seus erros, e no julgamento da sua moralidade, o coração ele não diga nada que seja ruim. E nesse outro registro aqui do papel de Ani, diz muito sobre o próprio julgamento. Ali ele estava ameaçando, né, o próprio coração. E aqui fala um pouco sobre esse processo de julgamento. Assim diz Horus, filho de Ísis, eu venho a ti, ó Néfer, novamente Osíris, né? Eu venho a ti, ó Néfer, e trago para ti seu coração é verdadeiro, tendo passado pela balança, e ele não agiu contra nenhum deus ou deusa. Thoth o julgou por escrito. Thoth, que é o deus da sabedoria, é o deus da escrita, é o deus dos escribas. E aqui diz, o que foi contado a Ened e Maat, a grande, testemunhou que lhe sejam dados pão e cerveja na presença de Osíris e que ele será para sempre como os seguidores de Horus. Os seguidores de Horus, gente, nessa passagem aqui, é porque os seguidores de Horus eles são tidos como seres de luz, seres que vão expressar todos aqueles raios, né, toda aquela radiação solar que é esperado, a luz em meio ao submundo. Então essa passagem é muito forte, ela traz bastante dessa espiritualidade egípcia. E numa continuação, no encantamento 30b do papiro de Ani, no processo da psicostasia, diz assim: aqui estou na sua presença, ó Senhor do Oeste. Por que Senhor do Oeste? Como eu tinha dito, o sol ele se põe a oeste. Então o oeste ele é por muitas vezes tido como um sinônimo de necrópole, de submundo, de Duat, né? O oeste ele vai ser ali aquele ambiente em que o morto ele está se dirigindo. Continuando. Não há má conduta em meu corpo. Não menti deliberadamente. Não houve uma segunda falha. Concede que eu possa ser como os favorecidos que estão em tua comitiva. Ó Osíris, um grande favorecido pelo bom Deus. Um amado do Senhor das duas terras. Justificado diante de Osíris. Ou seja, ele foi justificado diante de Osíris e um dos principais requisitos para se ser justificado é que, por exemplo, se saiba o nome de todos os 42 deuses que vão estar no julgamento, né? No julgamento tinham 42 deuses que eles não participavam ativamente, eles assistiam ao julgamento. E quando o morto ele chegasse lá e ele soubesse o nome e se justificasse para todos os 42 deuses, recitasse os ritos, ele poderia ser justificado, né? Ele poderia ali ser absolvido no tribunal. Então, veja que interessante. Até mesmo essa capacidade de decorar, ela era bastante reconhecida e valorizada pelos antigos egípcios. Até mesmo na hora da morte, se você soubesse, né, decorado o nome dos deuses e os ritos ali, todas aquelas passagens e os encantamentos, isso favorecia a sua salvação. Isso é um fato bem engraçado, eu acho bastante curioso até. Tem até um trechinho no encantamento 125, é muito famoso esse encantamento 125, que é a confissão negativa. E é também do papiro de Ani, ele diz assim: eu sou o puro, 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 e nenhum mal cairá sobre mim nessa terra, sim nesse salão de justiça, porque eu sei os nomes dos 42 deuses que nele estão. E daí ele vai começar a dizer, por exemplo, ó grande viajante que vieste de Heliópolis, eu não cometi falsidade. Ó abraçador de fogo que viestes de Quebrara, eu não roubei. Ó grande nariz que vieste de Hermópolis, eu não fui avarento. Ó engolidor de sombras que vieste da caverna, eu não roubei, e por aí vai. Isso é muito interessante, porque até mesmo essa capacidade de decorar, ela vai ser extremamente útil no seu julgamento. E ali, no julgamento, nesse momento, o que vai estar sendo pesado é o IB, né?
Então, no momento da mumificação, ali naquele processo de mumificação, eles tiram tudo, mas eles deixam o coração. E quando alguns não deixavam o coração, eles deixavam um amuleto, né, em formato de coração, para que fosse simbolicamente pesado, né? Mas uma das perguntas, né, que algumas pessoas podem se fazer é: o coração está sendo pesado e o resto do corpo, onde é que ele está? Qual é a importância dele agora? É só preservar esse coração? Não necessariamente, ó. Enquanto o cat, né, que é justamente o corpo, ele vai estar descansando ali na tumba, pronto, esperando ali para ser reanimado pelo K, que é a alma. O Ba, que é o corpo, ele vai estar viajando no submundo com Ra, na barca do sol. Olha que interessantíssimo. Enquanto Aba, no caso Ibi, ele vai estar com os deuses, né, ali sendo pesado. A comando, né, ali das oferendas de Shalt, que vai ser a sombra, com Ba dentro da barca. Ou seja, gente, é uma confusão incrível. Enquanto o coração está com os deuses, o corpo está descansando, esperando ser reanimado pela alma. O corpo vai estar também ali dentro da barca do sol, com Ra, andando pelo submundo, depois volta. Ou seja, sua vida pós-morte vai ser uma aventura incrível se você for um egípcio antigo ou se você seguir a corrente do quemetismo atual, né? Muito interessante. Inclusive, tem um encantamento que ele é super legal, que é o encantamento 23, que é o encantamento da abertura da boca. Por quê? Porque quando o mumificado ele está ali, né? Ou seja, você passa pelo processo de mumificação, normalmente sua boca ela é tapada. E a boca estando tapada é um sinônimo que você não vai poder aproveitar-se das maravilhas, das delícias do mundo. Então, quando você vai para o seu julgamento e você vai para o paraíso, sua boca precisa ser aberta. Então, no encantamento 23, da abertura da boca, né, para você poder comer das delícias do paraíso, tem aqui dizendo: minha boca é aberta por Ptah, e o que estava em minha boca foi solto pelo meu Deus local. Tot chega de fato cheio e equipado com magia, e os laços de Sete que restringiam minha boca foram soltos. Atum os afastou e lançou fora as restrições de Sete. Por que as restrições de Sete? Porque Sete ele é tido como um deus muito, muito mal, de fato, né? Ele é um deus que ele mata Osíris. Então, todo tipo de castigo que Sete puder infligir, ele vai estar infligindo ali. Então, quando seu corpo ele passa para o paraíso, é interessante que sua boca esteja aberta, se livrando das amarras de Sete, ou seja, as amarras que Sete lhe impôs durante sua morte, né? E ali naquela passagem do submundo com Osíris, você vai se libertar dessas mazelas aí que você estava sofrendo. Nisso você percebe que o Livro dos Mortos ele não é apenas um compilado de descrições, de textos, de encantamentos, feitiços, hinos. Não, ele é quase que uma narrativa épica, ele é incrível. Desde quando ocorre o processo ali de mumificação, você é embalsamado, você vai ser mumificado, tem diversos amuletos no seu corpo. Anubis vai vir lhe buscar quase como um deus mensageiro pombo. Ele vai lhe buscar, ele vai lhe levar no mundo dos mortos, isso e aquilo outro. Osíris vai estar lá, você vai se apresentar, Thoth vai escrever, Maat vai julgar, Amix vai estar esperando para comer seu coração ou não. Então é uma narrativa muito interessante que você pode perceber através de uma fonte histórica. E a utilização dessa fonte para compreensão e como um instrumento bastante didático, porque é legal de se ler e é legal de se perceber. Então, espero que vocês tenham gostado um pouco, só sobre um pouquinho, né, que eu falei aqui sobre o Livro dos Mortos, para não ficar muito chato, muito cansativo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. O próximo livro, o próximo assunto e a nossa próxima conversa. Tchau, tchau!